A paz, meus queridos, e a graça do Senhor Jesus. Shalom, shalom, shalom. Pastor Ilmar aqui de Ladinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Seminário Tabernáculo Bereshit, Faculdade Bereshit. Nós temos aqui todos os cursos teológicos, né? Desde o básico até o bacharel, mas todos os cursos livres, não são cursos chancelados pelo MEC. Mas também temos convênio aqui no nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Desde 1992 estamos instalados aqui na região Sul Capixaba, Leste Mineiro, com mais de 2.000 alunos passando por aqui, mais de 700 que já se formaram. Nós temos também o curso da faculdade oficial do MEC, que é a FACETEM. A FACETEM tem um convênio com o CCBB para ministrar o curso à distância de teologia e também outros cursos como pedagogia e administração. Nós estamos nas aulas do livro 2, chamada Hamartiologia. É a ciência que estuda o pecado dentro do esqueleto da teologia, junto com as outras logias, né? Já estudamos antropologia, angelologia, ainda teremos que estudar soteriologia, teremos que estudar escatologia, já tudo teremos ainda a estudar. Nós estamos falando de pecado, e na última aula falamos sobre as consequências do pecado para o pecador. Hoje falaremos das consequências do pecado para terceiros, quando atinge o meu próximo, né? Lembrando que o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo, e ao próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo. Então, a relação vertical e horizontal. Então, qual o efeito do consequência do pecado para o próximo? Pode ser competição, por exemplo. E competição? O pecado também tem efeitos poderosos sobre o relacionamento entre os homens. Um dos mais significativos é a proliferação da competição. Uma vez que o pecado torna a pessoa cada vez mais egocêntrica, egoísta, centrada em si, ego, né? Ego. É inevitável que haja conflito com os outros. Desejando a mesma posição, a mesma pessoa como cônjuge, o mesmo pedaço de terra que o outro, sempre que alguém ganha, o outro perde, a versão mais extrema e amplificada da competição humana é a guerra, né? Com a sua destruição indiscriminada das propriedades e de vidas humanas. E aí nós encontramos essa palavra lá de Paulo. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão, Tiago, né, que fala isso. Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Então é o primeiro item do relacionamento da consequência do pecado para o meu próximo, é a competição que cria entre o sujeito e o próximo. Segunda coisa é a incapacidade de ser empático. O que é empatia? Empatia é o relacionamento. Ou você é simpático ou é antipático, ou é contra a empatia ou a favor da empatia. Então é aquela capacidade de relacionar, né, que temos com os nossos irmãos. Então, estando preocupados com nossos desejos, reputações e opiniões pessoais, vemos apenas pelo nosso âmbito. Então você vai deixar de ser simpático, você vai ser antipático. O que é um ser antipático? É aquele ser que não relaciona com o outro, que desdenha do outro, que só pensa em si mesmo, né? Que não tem esses relacionamentos. Então, Filipenses 2 diz isso: tende em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que esvaziou-se de si mesmo para atender o seu próximo. Terceira consequência do pecado com relação para o próximo: eu pequei, bati boa. Qual a consequência para o meu próximo? É a rejeição de autoridade. Que é isso? É com frequência uma ramificação social do pecado. Se encontrarmos a segurança em nossas posses e realizações, uma autoridade externa é ameaçadora. Então você não aceita a interferência de outro poder sobre si, de outra pessoa que esteja tentando lhe ajudar ou coordenar. Então você distancia-se do seu próximo. Ela restringe a nossa liberdade de fazer o que queremos. É preciso resistir a ela ou desconsiderá-la para que possamos ser livres para agir como desejamos. Nesse nosso processo, é claro, muitos direitos de terceiros podem ser atropelados nesse processo aqui, né? Quando eu rejeito a autoridade. Então, a consequência do pecado para terceiro é essa: primeira, competitividade, competir, depois a incapacidade de ser simpático, depois a rejeição da autoridade e, por último, a incapacidade de amar, né? Quem ama não vai fazer isso, né? Por isso, o mandamento diz: amar ao próximo como a si mesmo. O que eu quero para o meu próximo, eu quero para mim mesmo. Então, o pecado resulta nessa incapacidade de amar. O pecado é uma questão séria, seus efeitos se alastram, afetam o nosso relacionamento com Deus, conosco mesmos e com homens. Agora veremos também nessa aula a magnitude do pecado.
Falando de magnitude do pecado, o que seria isso? Magnitude quer dizer tamanho, extensão, né? Magnum, na palavra latina, quer dizer aquilo que é grande, a magna, grande, algo. Então, como nós já examinamos a natureza do pecado, a fonte do pecado, os efeitos do pecado, precisamos saber qual que é a sua magnitude, qual a extensão, a intensidade, né? Até que ponto vai, né? Então, nesse item sobre magnitude do pecado, nesse item, nós veremos então a extensão do pecado no Velho e Novo Testamento, a intensidade do pecado, e depois falaremos sobre a depravação total. Então, começamos pela extensão do pecado. A pergunta é, o pecado é universal? Sim, é universal. O dilúvio foi universal também. Todos os homens, sem exceção, são pecadores. Todos pecaram e por isso carecem da graça de Deus, né? E o que é salvação? É de graça, né? A misericórdia do Senhor. Nós não merecemos, não fazemos nada para obtê-la. É pela graça, né? A universalidade do pecado é ensinada de várias maneiras em vários trechos da Escritura. Na época de Noé, o pecado da raça era tão grande e amplo que Deus resolveu destruir tudo, exceto Noé, né? Aquelas 8 almas ali. Então, mesmo depois do dilúvio, destruiu os perversos da terra. Deus descreveu também a situação de Sodoma e Gomorra, que também na cidade de Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, também foram destruídas totalmente, né? Então, Romano diz, não há homem que peque, todos pecaram e carecem da glória de Deus. No Novo Testamento, isso aí no Velho, mostrando então essa amplitude do pecado na lição de Noé, na lição de Sodoma e Gomorra. Mas no Novo Testamento, nós temos também Romanos 3, que Paulo cita o Salmo 14, 53, e ele diz, né, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ninguém será justificado por obras da lei. O motivo é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que está escrito, então, aí no Romanos, né? Então, não apenas a Bíblia afirma com frequência que todos são pecadores, como também pressupõe em toda parte. Note, por exemplo, que a exigência do arrependimento abrange todas as pessoas. Paulo, lá no Areópago, em Atenas, né? Não levou Deus enquanto os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, Paulo, fazendo aquele discurso lá em Atenas, né, para os atenienses que só cuidava das novidades na praça, lá no Areópago, ele mostra isso. E, portanto, todos têm que se arrepender para nascer de novo. Nascer de novo é voltar àquele tempo do novo, voltar ao tempo do Adão antes de pecar. Quando a imagem e semelhança de Deus serão restituídas, devolvidas. E através de Cristo é que nós possamos nascer de novo. Cristo é o novo Adão. Isso nós vimos em antropologia, né? Então, outra prova da universalidade do pecado é que todas as pessoas estão sujeitas à penalidade do pecado, a morte. Né? Vimos as consequências do pecado, uma delas é a morte, tanto física como espiritual como eterna. Agora, no quesito intensidade do pecado, nós vamos ver que como pecaminoso é o pecador. Qual a profundidade do nosso pecado? Somos basicamente puros? A nossa inclinação é absoluta, total? Então vamos lá, o Antigo Testamento, a maior parte dele fala do pecado mais que da pecaminosidade. Do pecado como um ato, mais que como um estado ou uma disposição. Mas havia distinção entre pecados de acordo com a motivação, a intensidade no caso aqui, né? O direito de asilo, por exemplo, na cidade de refúgio, era reservado aos que havia matado sem dolo, né? Acidentalmente. Então, não intencionalmente, está lá em Deuteronômio 4:42. Quando nós encontramos as lições dos profetas, por exemplo, Jeremias e Ezequiel, o pecado é retratado como uma doença espiritual que aflige o coração. Jeremias diz, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Em Ezequiel temos, dar-lhe-ei o seu coração, um espírito novo, porei dentre eles, tirarei da sua carne o coração de pedra, lhe darei um coração de carne. Ezequiel 11. Davi, quando retrata no Salmo 51 a situação do seu pecado, nós vamos ter uma aula sobre isso aqui, Davi fala que nasceu na iniquidade, foi concebido em pecado, versículo 5. Ele fala que o Senhor deseja a verdade no íntimo e que é preciso receber no recôndito do coração o ensino da sabedoria, versículo 6. O salmista ora para ser lavado e purificado, versículo 2. Purgado e lavado, versículo 7. E pede a Deus que crie nele um coração puro e coloque um espírito novo e correto, inabalável, dentro dele, versículo 10. Então, no Velho Testamento, esse aí mostrando acerca da intensidade do pecado. Agora, no Novo Testamento, falando da intensidade do pecado, ele é mais enfático. Jesus falou que a disposição interior era má,
Desde a sua meninice, né, o coração do homem já é mau. O pecado era muito mais um problema de pensamentos e intenções. Jesus chegou a dizer que se passasse uma mulher ali, você olhasse para ela, na velha aliança, só prostituir ou adulterar é pecado. O Novo Testamento diz somente pensar, cobiçar, é como já tivesse feito, já é pecado também, né? Então, ele foi além, né? Não é somente abster-se de cometer o adultério. Se um homem cobiça no coração, é como se já tivesse adulterado. Então, a intensidade é muito maior no Novo Testamento. O testemunho pessoal de Paulo também fala sobre isso, né? Mostrando que a corrupção da natureza humana produz os pecados. Ele diz, vejo nos meus membros, em Romanos 7,5, depois 7,23, uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me fez prisioneiro da lei do pecado que está nos seus membros. Então, nós vimos a extensão e a intensidade, mostrando que no Novo Testamento as coisas se tornaram muito mais intensivas, né? Vamos ficando por aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.